Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla Angeline e estamos no canal Mais Dividendos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Hoje eu vou falar para vocês sobre alguns assuntos que todo investidor ou quem pensa em investir deveria saber. Eu, quando comecei a investir, tive dificuldade de encontrar vídeos que explicassem coisas básicas, porém importantes. E por isso eu resolvi fazer um conglomerado de tudo com relação aos investimentos. Então vem comigo pro vídeo. É importante saber que a economia tem ciclos e que se a gente entender esses ciclos, vai ficar mais fácil na hora de investir. Os ciclos da economia são expansão, o boom, a contração e a recessão. Geralmente, o período de expansão, ela vem depois de um período de crise. Então, os juros nessa fase da expansão está baixo, justamente com o intuito de estimular a economia. Nessa fase, as pessoas começam a comprar e o PIB começa a aumentar. Na fase do boom, é a fase em que muita gente está comprando, o juros está baixo, muita gente pegando empréstimo, empresas pegando empréstimos, ou seja, há uma facilidade de crédito, o país está empregando mais, o país está contratando mais pessoas pelo fato das pessoas estarem consumindo, então isso estimula o comércio. E é nessa fase que acontece a inflação. E é justamente devido a essa lei da oferta, da procura, do consumo exacerbado, que começa a aumentar a inflação. Ou seja, o nosso dinheiro começa a perder valor. Na fase da contração, é uma fase que as pessoas continuam consumindo muito e por isso a inflação também sobe muito. E o país começa a adotar medidas para controlar essa inflação. Então, o que é que ele faz? Geralmente, ele aumenta a taxa de juros do país, colocando um freio nessa economia. Porque com os juros altos, as empresas vão pensar na hora de pegar um empréstimo, porque os juros vai estar mais alto. Isso vai dar uma freada na economia e, consequentemente, diminuir a inflação. E como a economia diminui também a produção e, consequentemente, já começa a diminuir a taxa de contratação, ou seja, o desemprego começa a aumentar. Na fase de recessão, é uma fase muito crítica do país, onde os juros estão muito altos, a produção está muito baixa, as pessoas consumem menos e as pessoas sentem no bolso a dificuldade em comprar, em adquirir coisas, em financiar coisas, em financiar imóveis. Nessa fase, geralmente, o desemprego está muito alto e o PIB não está legal. Então, pessoal, já comenta aqui em que fase da economia vocês acham que a gente está. É importante saber também que a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. E é ela que vai servir como referência para os rendimentos de título de renda fixa, para os juros cobrados em empréstimos e em financiamentos. E, recentemente, a nossa taxa de juros foi aumentada para 12,25. Mas por que eles aumentaram essa taxa de juros? Justamente para tentar diminuir a nossa inflação. Porque quando a taxa de juros aumenta, ela não só dificulta nós, pessoas físicas, mas ela também dificulta as pessoas jurídicas a adquirirem empréstimos, a adquirirem créditos. Isso faz com que a economia dê uma freada, porque isso vai fazer com que a gente não faça tantas transações comerciais, impactando diretamente na economia e também na inflação, porque a população vai consumir menos. Mas é só a taxa de juros? É só a nossa Selic que controla a inflação? Não, existem diversos fatores internos e fatores externos que influenciam diretamente na economia do nosso país. Além disso, ainda tem a relação da nossa dívida pública com o PIB, o nosso Produto Interno Bruto. O PIB é o que o país consegue gerar de receitas através dos seus bens e serviços. E se a dívida pública estiver grande, a dívida pública consome esse PIB e isso também deixa o nosso país vulnerável economicamente. E as pessoas que investem nele vão exigir taxa de juros mais alta, um retorno mais alto, um juros mais alto para investir no país. Até porque eles precisam de uma garantia, nós precisamos de uma garantia. Então a gente tem que emprestar o nosso dinheiro com juros mais altos. Porque se o país está endividado e está consumindo a maior parte das receitas que ele gera, como é que ele vai conseguir arcar com tudo isso? Por isso que os investidores exigem taxas de juros mais elevadas na hora de emprestar dinheiro para o país. E a maior parte da nossa dívida pública hoje são os títulos públicos federais. Então, toda vez que você compra um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, você vai estar emprestando dinheiro para a União. Só que se você empresta com juros a 12,25,
o nosso país vai ter que retornar, vai ter que devolver esse dinheiro para você com juros altos. E isso vai fazer com que ele se endivide ainda mais. Ou seja, acaba que vira uma bola de neve essa dívida pública do país. Tá bom, Carla, mas eu quero saber como é que essa taxa de juros alta, a nossa Selic alta, vai impactar nos meus investimentos. Como eu disse no início do vídeo, os rendimentos da renda fixa, eles estão atrelados à Selic. Então, se a Selic estiver mais alta, os seus rendimentos serão mais altos também. Mas primeiro eu quero explicar a vocês o que é a renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento em que nós investidores já sabemos a taxa de remuneração antes de aplicar o dinheiro. Ou seja, antes da gente aplicar esse dinheiro, a gente já sabe o quanto que a gente vai receber no final. Alguns exemplos de aplicações de renda fixa são o LCI, o LCA, o CDB, a poupança, o Tesouro, CRI, CRA. E se você deixar o seu dinheiro aplicado em alguns deles, alguns terão taxação de imposto de renda, outros não terão. Um exemplo do que não tem são a poupança, o LCI e o LCA. Tá bom, Carla, e a renda variável? A renda variável já tem um retorno mais imprevisível. Ela pode tanto subir muito quanto cair muito de um dia para o outro. E isso depende muito do resultado das empresas e do ciclo da economia. Agora mesmo com a Selic a 12,25, as ações estão muito descontadas. E isso também pode ser uma oportunidade para nós, investidores, pensarmos em investir a longo prazo. Porque como o ciclo ele tem fases, quando chegar numa fase que beneficie a renda variável, nós teremos muitos ganhos. Mas antes de tudo, é importante que você, investidor, saiba qual é o seu perfil. Você tem que estudar, identificar o seu perfil, ver se você tem paciência. Se perder dinheiro de uma hora para outra, não vai impactar na sua saúde mental. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você partir para o mundo dos investimentos. Mas entenda que quanto mais a Selic subir, mais os ativos de renda variável ficarão descontados. Até porque, para justificar você colocar o seu dinheiro em ativos de renda variável, você tem que ter um bom motivo para isso. E nesse momento em que vivemos, esse desconto é necessário para que possa atrair investidores para a renda variável também. Então é isso, galera. Nós estamos vivendo num cenário de grandes oportunidades. Analise o seu perfil e vamos investir. Um abraço e até o próximo vídeo.